Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? De volta aqui para mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar aí, né? Cauã Basile, Jefinho, que está sendo especulado aí, Patrick, Rian, vamos falar também do Vitor Hugo. Então, fiquem aí que as notícias que eu trago para vocês aí são atualizadas, tá? De ontem para hoje, o que foi atualizado em relação a esses jogadores aí. Antes de mais nada, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho das notificações para que vocês sempre se mantenham aí atualizados tudo que acontece lá pelos lados da Vila Belmiro. Então, sem mais delongas, sem enrolação, como eu gosto de fazer meus vídeos aqui, vamos iniciar aí com o Cauã Basile, que quase deixou o Santos, hein? Quase deixou o Santos. Aos 44 e 59 ali do segundo tempo ali, o presidente Marcelo Teixeira conseguiu reverter a situação. Informações que vêm lá pelos lados da Vila Belmiro é que o presidente chamou o pai do atleta e os representantes do atleta, do jogador, né, lá na Santa Cecília ontem, né, na Faculdade de Santa Cecília. Eu estou falando que a reunião foi na Vila Belmiro, mas segundo o que eu apurei, a reunião foi lá na Santa Cecília e ali eles entraram num acordo e Cauã Basile assinou um contrato de clube formador com o Santos. Então, a partir de agora, ele tem aí o Santos tem uma estabilidade, né, uma garantia mais segura aí em relação a esse jogador que muitos dizem que não é um raio, né? É uma tempestade toda. Então, apostando muito mais nesse jogador que até mesmo apostaram no Rodrigo, por exemplo, e outros jogadores aí, até o próprio Gabriel. Então, esse menino aí, ele é especulado lá no Santos, ele é falado lá no Santos como o novo raio, né? E outros já trazem que ele não é só um raio, ele é uma tempestade toda. O fato é que o Santos fechou um contrato com ele de 4 anos para clube formador. Quando ele completar os seus 16 anos ali, o Santos já deve fazer um pré-contrato com ele como profissional ali e segurar e se assegurar ainda mais em relação a esse menino. E tudo indica aí que ele deva ficar no Santos aí por muitos anos. Mas a informação que nós temos é que ele deixou de ser representado pela NR Sport e agora está sendo representado pelo dono da BMG, que é um banco. E esse cara, e esse representante que levou ele para o Atlético, e eu vou contar uns bastidores aqui para vocês rapidamente, que eu não quero que esse vídeo demore muito, mas na minha opinião, né, que o pai dele, né, o pai do Cauã Basile, ele fez mais ou menos o que o Neymar pai fez com o Real Madrid. Pegou o menino, levou lá, mostrou a estrutura do Real Madrid, e na época o Marcelo Teixeira encheu o bolso do Neymar pai para que ele ficasse no Santos, que ele voltasse de Madrid e ficasse no Santos. E foi o que aconteceu, e toda essa história que vocês já conhecem. Me parece que a história do Cauã Basile, ela é um pouco diferente, não que não tenha havido aí uma proposta financeira melhor, umas condições financeiras melhor, mas, segundo informações aí, uma das coisas que mais está pegando é a falta de estrutura do Santos, né? Principalmente na categoria de base. Por exemplo, o Sete falou ontem, por exemplo, que os meninos estão jogando e está tendo tiroteio, né, nas favelas vizinhas, ou o cachorro entra em campo para correr atrás das crianças, né? Então, eles, segundo as informações que vêm, essa reunião ficou acertada que o Santos vai melhorar também a sua estrutura ali da categoria de base. Então, de Cauã Basile que eu tinha era isso. Eu acho que não tem muita novidade sobre isso aí, porque é uma coisa que saiu muito na mídia, mas é fato que virou notícia e assim, né? O desfecho foi bom para nós. Outro assunto que nós vamos tratar aqui agora é em relação às saídas, né? O Patrick, por exemplo, ele está indo para o Remo, e o Patrick vai em definitivo, tá? O Santos vai pagar uma parte dos seus salários, não foi divulgado com essa parte do salário, mas acredito que o Santos deve pagar 50% do salário do Patrick para jogar no Remo, e graças a Deus, Deus é bom o tempo todo. É o último ano de contrato do Patrick, então ele não volta mais, né? Terminando no final de 2026, de lá ele segue a sua carreira, o Santos segue a vida dele e o Patrick não volta mais para o Santos, do Remo para a rua, né? Ou fique lá no Remo mesmo. Mas o Patrick não volta mais para o Santos. Já o Rian, que está indo para o Avaí, é o menino da Vila. O Vojvoda chegou a falar em entrevista coletiva que ele ainda trota muito nos treinos, né? Então, quer dizer, ele precisa evoluir e ele não iria ter espaço hoje no clube, né? No time principal esse ano no Santos. Então, o que o Santos fez? O Santos está emprestando o Rian para o Avaí, empréstimo de um ano, vai dividir os salários ali com o Avaí e vai dar minutagem a esse jogador, né? Ele vai jogar lá no Avaí, provavelmente a qualidade que esse menino tem. Ele veio a ser titular lá, então acreditamos que para a carreira do Rian e para o Santos Futebol Clube é sim uma excelente notícia. Por último, pessoal, eu quero falar para vocês aqui em relação ao Vitor Hugo. O Vitor Hugo, que vem emprestado do Flamengo, e o Atlético Mineiro, quem trouxe o Vitor Hugo do Flamengo para o Santos foi naquela época daquela enrolação, não vou falar nem negociação, tá? Aquela enrolação com o São Paulo. Todos nós vivemos o ano passado.
E o próprio São Paulo ligou, né, para o pessoal lá do Flamengo, pedindo a liberação do jogador. E o Santos e o Flamengo entraram em um acordo e trouxe esse jogador por empréstimo. O empréstimo dele vai até dezembro. E aí, salvo engano, não, o contrato do Vitor Hugo vai até julho, tá? E aí, para liberar esse jogador para o Atlético Mineiro, aliás, para liberar o Rony para o Santos, o Sampaoli pediu que o Atlético Mineiro fizesse as contratações. E o Vitor Hugo entrou na pauta do Atlético Mineiro. Não é a mesma posição, tá? O Rony, ele é um ponta, mais um ponta esquerdo ali. E o Vitor Hugo é mais um meio-campista, mas o Sampaoli já se acalmaria com a contratação do Vitor Hugo. Então, eles estão tentando fazer aí, amarrar essa troca aí, né? é, Junto ao Flamengo e o Atlético Mineiro, e o Santos abriria a mão, então, desses 6 meses que teria com o atleta. Então, isso pode se desenrolar nos próximos dias, e o Vitor Hugo ir para lá e o Rony vir para o Santos. O que está faltando para o Rony vir para o Santos é somente isso. O Sampaoli ainda não liberou o atleta, por quê? Porque o Sampaoli só está perdendo jogador. Vai sair o Rony, o Hulk está indo para o Fluminense, e outros jogadores estão saindo, só chegou, acho que o Lodi lá, né, o lateral. Só chegou um jogador lá no Atlético Mineiro. E o São Paulo, todo mundo, todo Santista conhece, né? É o tal do preciso de reforços, de reforços, de reforços, e lá não está acontecendo reforços nenhum. E aí ele está aí segurando, prendendo o Rony lá. Mas o Rony já está certo com o Santos já está certo com o Rony. Inclusive o staff do Rony já veio a Santos procurar um apartamento para que ele fique nesse primeiro momento. Então, o Vitor Hugo vai para o Atlético Mineiro e o Santos traz o Rony para cá. Aí vocês deixam aí nos comentários o que vocês acham dessa troca aí, né? É, Se vocês gostam dessa ideia, se vocês não gostam dessa ideia. Eu acho que a saída do Vitor Hugo melhora um pouco o cenário ali por um bom tempo, mas, né, vamos ver aí o que o Santos, o Atlético Mineiro e o Flamengo vão se resolver nessa situação aí. Então, assim, o vídeo de hoje era essas informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, antes de sair, deixem um like, se inscrevam no canal. Todos os dias eu vou trazer vídeo, vou trazer. Acaso surjam informações novas, atualizações novas, eu venho aqui e gravo para vocês. Eu não vou ficar gravando esse monte de coiseira aí que estão falando. Só uma última informação a respeito do Jefinho, que eu apurei. Não tem nada, tá? Não tem nada com o Botafogo. Estava até esquecendo do Jefinho, que é o outro. O Santos entrou numa seara aí que eu me preocupo muito. Estava tão bom o foco no Rony, no menino lá do Independente, lá do Loyola, e do Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa já veio e o foco vai ser ali nesses dois jogadores. Já começaram a entrar nessa seara de especular um monte de jogador, e todas as vezes que o Santos fez isso, se falou muito e não trouxe nada. Então eu não tenho nada do Jefinho por enquanto, não tem nenhuma sondagem, nada. Segundo a minha fonte, o Santos nem perguntou quais seriam as condições desse jogador lá no Botafogo. Ok? Se houver alguma coisa, eu trago para vocês. Mas por enquanto, eu não tenho nenhuma informação desse jogador. Então, agora sim, antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para se manter muito bem informado aqui no SFC Plus, que não é só um canal de notícia, mas é um compromisso com a verdade que eu tenho com vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo.